Amém, amados? Coube a mim a responsabilidade de trazer uma palavra para vocês nessa noite, pelo convite do pastor Bruno, e eu me sinto muito alegre com isso, com essa oportunidade, com esse privilégio de poder trazer aquilo que eu tenho estudado há tanto tempo e tenho visto há tanto tempo acontecer na igreja, e esse é o anseio para esse novo tempo, aquilo que nós desejamos em nosso coração. Afinal de contas, a alegria do Senhor é nossa? A alegria do Senhor é nossa? Amém? Eu não tenho o costume de fazer isso. Oi? Alô? É o meu, quer ver? Solta. É o meu. Não, não é meu não. Racha minha cara da minha esposa. Amém ou não amém? Cadê a pastora? Amados, eu não tenho o costume de fazer isso, mas olha para o irmão do seu lado e diga assim: meu irmão ou minha irmã, meu conselho a você é... Olha bem para ela, para ele. Fala assim: alegre-se. Amém? Alegre-se. João 15:11 diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja uma alegria completa. Fala assim: completa. O apóstolo Paulo, e é a título da mensagem de hoje, apesar de fazer a introdução em João, mas eu vou falar um pouco sobre Filipenses, que é conhecida teologicamente como a carta da alegria, E eu já fiz vídeo, já fiz conteúdo na internet falando sobre isso, mas hoje eu quero debruçar apenas no capítulo 4 e levar vocês a uma viagem onde, entendendo a lógica do apóstolo Paulo, nós como igreja fomos chamados, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, nós somos chamados como sal, nós somos chamados como sal e luz. Então nós somos um temperinho a mais nesse mundo, amém? Há algo em nós que o mundo não tem, há algo em nós que o mundo precisa. E uma das características da igreja é a alegria. Amém? Mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Calma, no final você vai entender onde eu quero chegar. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a carta de Filipenses por volta de 60, 62 anos depois de Cristo, durante seu primeiro encarceramento em Roma. Ele estava preso sob custódia domiciliar, aguardando o julgamento perante César. Ou seja, lembra que eu falei que Filipenses é a carta da alegria? Então, se ela é a carta da alegria, como não há um paradoxo, uma loucura aqui, porque a carta da alegria é escrita por alguém que estava preso. E ele estava aguardando o julgamento perante César, e apesar dessa condição limitada do apóstolo Paulo, amém? Paulo mantinha uma perspectiva espiritual elevada. Apesar da situação em que ele estava vivendo, apesar da luta que ele estava a enfrentar, apesar do grande desafio que estava bem diante dos seus olhos, a perspectiva dele era muito além daquilo que estava à sua volta. Fala assim: aquilo que está à minha volta não pode mais me influenciar. Amém? Você pode aplaudir Jesus Cristo por isso? Então vamos lá, eu tenho que correr. Paulo mantinha, essa visão elevada do futuro, e ele utilizava o tempo, fala assim, o tempo, para fortalecer as igrejas que ele havia fundado em suas viagens missionárias. Então essa cidade, a cidade de Filipos, ela era localizada na província romana da Macedônia, e ela era uma colônia romana estrategicamente situada em uma via muito conhecida ali em Roma. Então Paulo, ele olha para aquela cidade e, apesar de enfrentar os grandes desafios, ele sabia que aquela igreja teria um grande desafio para o mundo de conhecer a verdadeira alegria que não estava ligada aos fatores externos, era alegria que não estava ligada à condição social, era uma alegria que não estava ligada à situação política, filosófica, econômica, qualquer uma delas. Era uma situação onde a igreja iria viver, de fato, a alegria de Deus e não aquilo que ela vivia no mundo. E o que é viver no mundo? É esperar uma alegria que dura pouco. Quem foi usuário de droga, quem bebeu, quem fez as loucuras, sabe o que eu estou falando.
Você vai lá, você aproveita, é gostoso aquele momento, você está lá, está viajando, só que aquele momento acaba. Por isso que Jesus fala para aquela mulher, olha, eu tenho uma água, a água que eu te dou você jamais vai ter sede. Por que ele está dizendo isso? Porque a água ela dá prazer, sim ou não? Está correndo, está jogando bola, está treinando, está fazendo qualquer coisa no seu dia a dia, você sente sede, aí você bebe a água, o que a água faz? Ela sacia, mas ela sacia por todo dia? Por todo tempo? Não. É por isso que a gente tem que beber água, né, amor? Né, doutora? Tem que beber água, né? Vou beber meu golinho aqui, ó. Amém, amados? Então, o que é essa carta? Eu só estou fazendo uma introdução para vocês. Ela vai refletir um vínculo de afeto do apóstolo Paulo àquela igreja. Ele não queria ver aquela igreja triste. Ele não queria ver aquela igreja sofrendo, carrancuda. Ele não queria aquela igreja olhando para baixo. Apesar da sua condição, nos nossos olhos, triste, ele se mantinha alegre e convicto naquilo que Deus há de fazer na sua vida. Amém? E eu quero que você sempre faça. Você sabe disso, né? Nós aqui que estamos aqui em cima na plataforma, nós ensinamos a vocês, e apesar de nós falarmos do Antigo Testamento, do Novo Testamento que já aconteceu lá atrás, mas sempre fazendo um paralelo daquilo que acontecia no passado e aquilo que acontece hoje. Então, quando eu estou falando do apóstolo Paulo, que não queria ver aquela igreja triste, apesar da sua condição, né? Nós também temos em nossa liderança, apesar de tudo acontecendo à nossa volta, alguém ou a liderança que quer nos manter confiantes e alegres, apesar da tempestade. Se você está comigo, diz amém. Amém. Então não importa o que aconteça, nós vamos nos manter alegres e de pé diante do Senhor. Amém, amados? Amém. No versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer assim: meus queridos amigos, olha o que o apóstolo fala para a igreja: meus queridos amigos, eu amo muito vocês. Fala assim, meu irmão, minha irmã. É claro que você vai falar isso olhando ao vento, ao léu, você não vai falar direito, né? Agora fala para a pessoa do seu lado, fala assim, meu irmão, minha irmã, eu amo você. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu amo vocês e eu sempre desejo o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enchem de orgulho. Amém? E não duvidem disso. Permaneçam firmes no caminho com Deus. Então aqui nesse primeiro versículo do capítulo 4, a firmeza do Senhor, ela é apresentada por Paulo como uma necessidade. Amém? Ela é uma necessidade imperativa para a igreja de Filipos, que enfrentava perigos internos e enfrentava perigos externos, amém? Se você conhece um pouco da história bíblica, se você conhece um pouco da história da igreja, você sabe que a igreja naquele tempo enfrentava perseguições. Inclusive, essa semana saiu a lista de perseguição da igreja no mundo inteiro, e o número, para minha alegria e tristeza, aumentou. Alegria porque quanto mais aumenta a perseguição, mais eu sei que em breve chega o Senhor. A tristeza é porque os nossos irmãos estão nesse momento, há muitos, sendo assassinados, torturados, perdendo seus direitos, porque não lhes é permitido congregarem como nós aqui nessa noite congregamos, amém? E o número subiu de 360 milhões de cristãos espalhados no mundo para 380 milhões, amém? Então, quando dizem por aí, nós estamos perseguidos, né? A gente sofre perseguição, pensa sempre na igreja, que hoje 380 milhões de pessoas são perseguidas por causa da sua fé. Amém? Então vamos lá. Então esses desafios que havia dentro da igreja interno eram falsos mestres, desarmonia entre os membros da igreja, heresias e problemas relacionais. Então a palavra grega aqui, stequete, fala assim, stequete. Fala bonitinho, olha, stequete. Eu queria que... rapaz, é que eu não falei. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Tá aqui? Tá lá fora, né? O Henrique, ele fala latim, tem uma frase em latim que ele fala. Uma oportunidade, pastor. Vou pedir para ele falar para você. Você vai gostar. Palavra em latim, tá bom? Então, stequete, usada por Paulo para permaneçam no caminho firmes em Deus. Fala assim, permaneça no caminho firmes em Deus.
Amém? Então aqui está mostrando para nós a postura de um soldado que permanece de pé diante de uma batalha. Então Paulo está exortando os filipenses a confiarem no Senhor, em vez de se distraírem com as enganações do mundo ou com as distrações que tem lá fora. Amém? No mundo tem problema, gente, sim ou não? Existem coisas que acontecem no fator externo que querem nos entristecer, sim ou não? Sim. Mas nós que temos o Senhor dizemos: a alegria do Senhor é minha, a alegria do Senhor é minha força. Amém? Então a firmeza da igreja, ela deveria ser, e aqui eu falo para todos aqueles que estão nessa casa, servindo ao Senhor há tanto tempo, e aqueles que são novos na fé, que ainda não conhecem, e talvez esteja falando para vocês algumas coisas que ainda sejam complicadas, mas a visão da igreja, ela precisa ser motivada na herança que teremos com o Senhor nos céus. Amém, amados? A nossa vocação celestial e a nossa resistência às hostilidades dos legalistas, dos libertinos, de todos aqueles que querem destruir a igreja. Então a nossa motivação é olhar sempre para o alto. Amém? A tua motivação é olhar sempre para o alto. Salmo 121, ele vai dizer algo para a gente que é um texto que a gente conhece, que diz: eleva os olhos aos montes e pergunto: amém? De onde vem meu socorro? Óbvio que ele olha para o alto e ele pergunta, porque ele estava vivendo num momento difícil, mas ainda assim, ele olha para o alto e fala: cara, aquele que eleva os olhos para o monte e pergunta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então ele não deixa, aí ele continua dizendo, ele não deixa, ele não permite com que certas coisas aconteçam na minha vida, porque eu confio no Senhor. Amém, amados? E ele não me deixará na estrada sozinho. Se ele me chamou, Filipenses vai falar isso: aquele que começa a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, se Deus te chamou, se Deus te trouxe aqui, cara, é a primeira vez que eu estou aqui, eu vim de paraquedas, não sei nem o que é igreja, uma prancha, uma loucura, né? Talvez tenha visitantes aqui. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem algo na tua vida que começa hoje e vai ter o fim na eternidade. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo, nos próximos versículos do capítulo 4, ele está dizendo aqui, olha: insisto em que Evódia e Sintique resolvam as suas diferenças. Fala assim: resolva a sua diferença e faça as pazes. O apóstolo Paulo está falando aqui, vamos lá, gente, eu estou escrevendo para a igreja, eu quero uma igreja alegre, vibrante, uma igreja que, meu irmão, vai olhar para o estado, que vai olhar para o bairro, que vai olhar para as ruas, que vai olhar para o seu condomínio, independente da situação, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos deu uma missão, Ele nos deu uma história, Ele nos deu uma trajetória, Ele nos deu um caminho, Ele nos deu uma direção. Então vamos prosseguindo para esse alvo, mas resolva as pendências com o irmão do seu lado. Paulo está dizendo, cara, eu me alegro com você, mas vocês têm que resolver o problema. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Cisigo, como você está aí para ajudá-los a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Ou seja, as mulheres estavam brigando dentro da igreja. Essas mulheres trabalharam pela mensagem lado a lado com Clemente, comigo e com os outros veteranos, tão arduamente quanto qualquer um de nós. Lembre-se, o nome delas também está no livro da vida. Amém? Então Paulo está advertindo aqui aqueles crentes de Filipos a não apenas sobre os erros da doutrina que acontecia dentro da igreja, mas também sobre problemas de relacionamento. Igreja é relacionamento, igreja é ter contato um com o outro, igreja, meu irmão, é lidar com pessoas que é chata, porque você também é chato, porque o da frente é chato, o de trás é chato, do lado é chato, do outro lado é chato. Tem muita gente chata, tem um mundo que seria do mundo sem chato, seria um mundo sem cor. Gente, eu estou falando sério porque eu sou chata. Minha esposa fala: cala a boca, Wellington, você fala o tempo inteiro, eu pareço um papagaio. Eu acho que se existisse essa coisa de uma outra vida, eu seria um papagaio, um corvo, que eu ia falar o tempo inteiro. Cara, ela tem hora que ela fica com raiva de mim, e eu já sei, né? E aí eu percebo que ela chegou no limite, para ela não atravessar a linha, para não mandar eu dormir no sofá. Aprende, tá, Júlio? Que você vai casar esse ano em nome de Jesus. E aniversário, né? Aniversário, no teu casamento eu já vejo todos cantando num coral:
chegou a sua vez, sei que hoje é seu dia. Oh, aleluia, meu Deus. Amém, vamos lá, voltar aqui, senão... Por isso que não tem música, talvez se tem música, então eu ia estar lá no... O pastor está aqui olhando, o pastor está olhando a responsabilidade de pregar com o pastor olhando. Então Paulo está advertindo os crentes a manterem... Ah tá, eu estava falando em fala demais, viu meu GPS? Então... Ah tá, porque a igreja tem gente aqui, meu irmão, mas a igreja é isso, é relacionamento. A igreja é relacionamento. Se você não sabe lidar com a pessoa dentro da igreja, você não vai saber lidar em lugar nenhum. Se você não conseguiu aprender a lidar com as pessoas dentro da sua casa, lembra, casa, igreja também é casa. É um irmão, é uma irmã. E aí, cara, aprenda a lidar com isso. Se nós queremos nos tornar uma igreja madura, e nós vamos nos tornar uma igreja madura, e é por isso que nós estamos no deserto. O deserto é o lugar onde Deus está amadurecendo. E Deus tem o tempo dele para a gente sair daqui. Quando a gente sair, vai sair como aqueles que sonham. E as pessoas lá fora vão dizer, o que fez Deus por essas pessoas para estarem tão alegres? E nós vamos estar de fato como aqueles que lançaram a semente chorando e vão colher com alegria. Amém? Chegará esse tempo, mas para esse tempo chegar eu preciso ter maturidade para entender as pessoas que estão do meu lado. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Resolva o seu problema. Ah, mas ele fez o L. Ah, mas ele é bozo. Resolva. Pessoa madura resolve. O que tem? Resolve. Ah, mas eu vou sair porque aquele lugar tá... Resolve, porque no teu trabalho... Ah, você vai sair do teu trabalho porque tem gente que fez o L, que fez o X, que fez o Y. Você tem que aprender a lidar. E a igreja madura é uma igreja que respeita. Amém? Que respeita. Você pode não concordar, mas respeita. Porque, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O anticristo, quando vir, todo mundo vai achar que ele é de um espectro político e vai confiar nele. E muitos vão se dividir ainda mais por conta disso. O nosso Redentor se chama Jesus Cristo. Amém? A gente, óbvio, existe posicionamentos, existe tudo. A gente sabe, entende o que cada um caminho leva. Mas aqui na casa é lugar de gente madura. Onde a nossa missão é aquilo que esse casal tem colocado, orado diante do Senhor e falado, Deus, dá-nos vidas. O que a gente precisa de vidas. A gente não precisa de mais nada do que trazer vidas que vão ser transformadas nesse lugar. Quem está comigo diz amém, aplauda a Jesus Cristo. E tem mais, tá? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Uma igreja madura vê que tem irmãos brigando e ele fala assim, ajude na reconciliação. Se você sabe que tem um irmão e uma irmã brigado, ajude na reconciliação, amém? Vamos manter as coisas, ó. Vai ser bom o nosso crescimento. Amém, gente? Amém. Quem aqui quando era pequeno doía o joelho para crescer? Aquela parte de trás do joelho, você fala, meu Deus, uma dor. Mãe, o que é isso? Você está crescendo. Quem já viveu isso? Isso é verdade? Eu nunca sei se é verdade mesmo. É verdade? Os professores aí, é verdade? Então é verdade mesmo? Pela primeira vez eu fiz a pergunta e eu tive a resposta. Cara, que então minha mãe nunca me enganou? Nunca me enganou, não? Então agora eu posso usar. Então crescer dói, tá vendo? Dói. Fala pro vizinho, crescer dói. No versículo 4 e 5, então aqui ó gente, vamos lá, vamos comigo? Primeiro versículo de Filipenses 4, o apóstolo Paulo fala, gente, eu amo vocês. No versículo seguinte ele fala, mas olha só, vocês têm que resolver o problema dentro da igreja, briga entre vocês, a gente tem que manter o mesmo foco, amém? E aí ele vai no versículo 4 e 5, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, amém? Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Por quê, gente? O que está escrito aqui? Breve virá o Senhor. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, alegrai-vos sempre. O que é sempre? Toda hora. Mas o que é alegria? É um estado que você decide, é igual ao amor. O amor não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo um amor. Não, o amor é uma decisão. Eu decidi, a minha esposa decidiu me amar sendo lindo, sendo perfeito. Ela falou, é um homem perfeito, eu decidi amar. E eu quero aprender com ele todo dia essa perfeição. Amém?
Há uma outra versão que diz assim, ó, celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias, quero dizer, alegre-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontram que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. O que isso quer dizer? Se na nossa casa aqui, e essa é a casa, se na casa tem briga, tem divisão, tem não sei o quê, porque eu estou desse lado, porque eu estou do outro lado, Deus não consegue se manifestar. Agora, se a gente está na mesma visão, o que vai ter sexta-feira? Vai ter, como é que é o nome do negócio? Olha, eu estou falando com hoje, eu estou até dançando. Como é que é o nome do negócio? Pai, não, não vou não? Não. Não, o negócio da praia. O luau, é o luau, pô. Ah, não é agora não? Pô, pastor, podia marcar agora também, né? Vamos fazer uma festa. Tô brincando. Vai ter o luau. Vamos todo mundo pro luau, irmão. Vamos todo mundo pro luau. O que vocês estão fazendo lá? A gente tá na mesma visão. Vamos fazer uma festa, meu irmão. Não tem pra ninguém. Os caras vão passar ali, os caras estão fazendo batuque. Tá, batuque, meu irmão, batuque pra Deus. Amém? Qual é a visão? Qual é o propósito? Vai pra praia. Pô, nada a ver, vai pegar aqueles mosquitos, vai vir muriçoca, vai. Porque a gente vai ter um crescimento. Meu irmão, todo mundo junto. Vai chegar um tempo que a gente vai lembrar assim, pastor, pastora, lembra daquele tempo? Lembro. Era complicado, né? Mas olha o que a gente está vendo agora. Os campos gigantescos, assim, ó, de pessoas entregando a vida para Jesus. Tudo isso é para Ele, amém, amados? Então nós devemos fazer tudo para que Ele se manifeste. Olha só, Paulo está ensinando que a nossa alegria, ela é uma característica essencial e ela vai apresentar para nós agora, ó, se você está com o celular, eu sei que você não trouxe caderneta, o pastor falou, ó, cadê a Bíblia de papel? A minha está ali, cadê a minha Bíblia? Ah, tá aqui. A minha Bíblia está aqui, ó. Quem se identifica, homens? Amor, cadê o sal? Achei. Amor, cadê minha cueca? Achei. É assim ou não é, homem? Mulheres? Amém ou não amém? Então vamos lá, ó. 3 aspectos importantes para você anotar aí no seu celular. Primeiro, a alegria, ela é uma ordem de Deus. A alegria é uma ordem de Deus. E não é uma opção. Amém? É uma decisão. Eu decido ser alegre. O tempo não está a meu favor. Está acontecendo muita coisa para me deixar triste. Mas eu preciso me manter alegre. Porque ela é a chão. A alegria do Senhor é a minha força. Ser alegre, então, é uma expressão de obediência ao mandamento de Deus. Onde ela vai refletir o quê? O Evangelho, o reino e o fruto do Espírito Santo. A segunda coisa, a alegria, ela vai transcender as circunstâncias, ou seja, ela vai além daquilo que está acontecendo. Nossa, né, eu estava esses dias na entrega de uma semente, né? O pai do Emerson, né? Deus o tomou, e aí estávamos ali, e de repente o Emerson, né? Naquele momento de luto, de dor, de tudo aquilo que passou, vamos louvar, vamos agradecer, vamos transformar esse ambiente. Em meio à dor, nós transformamos um ambiente de adoração. Em meio à dor, até o Júnior falou, cara, isso aqui é um altar de adoração, isso aqui é um louvor de essência, porque nós estamos no meio de uma dor, num luto com o nosso irmão, adorando a Deus. Eu sei que aquilo doeu, eu sei que a perda nos machuca, e ela é uma marca em nossa vida, mas nós não podemos permitir com que a alegria do Senhor não seja mais a nossa força. Amém, amados? A terceira coisa aqui é que a alegria, ela é centrada em Cristo. Fala assim, a alegria é centrada em Cristo. Então ela não é a ausência de problemas, mas ela é a presença de Jesus. Ah, mas eu estou no... né, vamos trazer aqui a nossa realidade. Ah, eu estou num lugar que não sei o quê. Não é o lugar, é a presença de Jesus aqui.
É o que Ele vai manifestar nesse lugar, é o que Ele vai fazer no teu casamento, é o que Ele vai fazer na tua empresa, é o que Ele vai fazer no teu empreendimento, é o que Ele vai fazer no teu trabalho, é o que Ele vai fazer na tua família, é o que Ele vai fazer. O lugar para Deus não é importante, nunca foi. O que importa para Deus é a condição do teu coração. Salmo 51 está falando isso. Leia na tua casa, Salmo 51. É a intencionalidade do teu coração. Se você está vivo e é grato a Deus, então aplauda Jesus Cristo enquanto eu bebo a água para disfarçar. Amém? Então vamos lá. Paulo está exortando os cristãos a uma vida moderada. Amém? E a vida moderada, ela é uma virtude que vai refletir o controle do temperamento e atitudes alinhadas ao caráter de Jesus. É tudo aquilo que nós temos buscado. Então a moderação ou a epieikeia em grego, ela vai implicar em ir além da justiça estrita, onde ela vai exercer o quê? A misericórdia e a gentileza. Tudo que eu estou dizendo aqui está lá em Gálatas 5. É a manifestação dos frutos de Deus, amém? A alegria, ela é parte dessa manifestação. Então, como foi exemplificado por Jesus, e eu falei aqui, ao tratar com a mulher adúltera, lá em João 18, versículo 1. Então, essa disposição, ela vai envolver renunciar à retaliação e confiar, fala assim, confiar em Deus para defender a minha causa. Quantos tem uma causa que gostaria que Deus te ajudasse? Diz amém. Olha aí quanta gente. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que diz, Deus, pô, obrigado, é a resposta. Então, a moderação, ela vai demonstrar maturidade espiritual, escolhendo sofrer injustiça em vez de cometer injustiça. A base dessa atitude, ela vai estar na proximidade do Senhor. Então, ela expressa pelo termo grego engis, que significa perto. Em tempo de lugar, ou seja, Deus está perto de nós. Fala assim, Deus está perto de mim. Então assim, a moderação não é fraqueza, mas um testemunho de quem confia na justiça e na promessa da glória futura. Ah, está acontecendo injustiça no mundo. Não importa, Deus vai se manifestar. O povo ficou no Egito, quanto tempo, gente? Quanto tempo ele ficou no Egito, não no deserto, no Egito como escravo? É pouco tempo? O povo ficou escrevendo na parede, meu Deus, venha nos libertar, venha nos libertar. E eles escreviam as promessas de Deus a Abraão ali, naquelas escrituras, né? E eles desenhavam, e eles aguardavam a justiça de Deus, até que um dia ela veio, amém? Uma geração se foi, outras famílias se foram, mas a hora de Deus vai chegar. E quando a hora de Deus chegar, é o tempo certo de haver uma grande mudança que nós precisamos, amém? Nós estávamos falando de moderação, e alegria. Na quinta-feira passada, quinta-feira passada, o Vini estava ministrando a palavra aqui, e aí eu estava trabalhando, aí meu diretor falou assim, já que você gosta de ficar fazendo home office, sexta-feira você pode ficar em casa, fica tranquilo em casa. Falei, meu Deus, era tudo que eu queria ouvir. Aí eu olhei para o Odete, que é uma mulher estável, que ela tudo tem que falar assim, você tem que falar uma semana com antecedência para marcar, para agendar, porque ela é casada com um cara que eu falo vamos, ela tem que falar bora lá. Né? Ela tem que ser rápida, as coisas tem que ser muito rápidas. E aí eu falei, amor, a gente vai para Juiz de Fora, né? Vai, vamos hoje. Ela, hoje? Como? Eu estou no meio do atendimento. Como é que vai ser isso, Érico? Falei, vamos hoje, amanhã eu estou de home office, eu consigo trabalhar lá. Vamos pegar como é que fala? Airbnb, vamos pegar um Airbnb e não sei o que, vê aí. Ela, não, mas a gente já está certo no Airbnb para falar com o cara. Eu falei, fala que a gente vai embora hoje, vamos aproveitar hoje. Não, doido para aproveitar, vamos aproveitar hoje. Pegamos o cara, vim aqui, fiz o louvor. Vira, eu quero te pedir desculpa, porque eu fiz o louvor aqui, saí correndo, porque eu fui para casa, pega a periquita, a filha, lá no recreio, volta para casa, pegamos a estrada, fomos para Juiz de Fora. 1h30 chegamos em Juiz de Fora, 1h30. Chegamos lá na porta do Airbnb, que é a porta toda bonita, pastor, que você passa a mão assim, tudo digital, e aí o cara fez um vídeo, 010106, 010106. Caramba, não é preciso 01.
fizemos uma tentativa, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e tá, gente, cheio de mala na porta, e a Odete tá com aquele olhar para me matar. E eu falei, eu preciso encontrar uma moderação, eu preciso criar uma história, uma narrativa, para minha esposa não me matar. Meu Deus do céu. E aí eu ligo pro cara, o cara não atende, liga pro outro cara, não atende. Eu falei, você tá com fome, amor? Ela tô. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho no McDonald's? Aí fomos no McDonald's, e eu falei, vamos aproveitar que a gente dorme aqui no McDonald's no carro? Aí ela, Wellington, eu não acredito, não sei o que, pastor, e não sei o que. Eu falei, pensa no lado positivo. Aí ela, qual? Vai chegar um tempo que a gente vai contar uma história para as pessoas engraçada, que as pessoas vão rir de que a gente viveu isso. Ela, pô, Wellington, só você. Aí, viu? É só achar um motivo. Achei um motivo meio a minha dor, da minha esposa querendo me matar. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos buscar meios de trazer alegria ao nosso coração, mesmo no momento do ódio tá tomando conta do nosso corpo. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês são seres humanos, gente, sim ou não? Vocês têm ódio às vezes de algumas coisas? Você tem. Eu sei que você tem ódio de um monte de coisa. Mas é nesse momento do ódio, vem dentro do seu coração, que você tem que ser moderado, tem que ter paz e equilíbrio e falar, Espírito Santo de Deus, o Senhor está em mim, só me dá sabedoria para eu poder se enfrentar esse momento com alegria. Amém, amados? Amém? Alguém se identifica com o que eu falei aqui? Então aplaude a Jesus Cristo enquanto eu bebo água aqui disfarçando. Doutora, estou bebendo água, doutora. Versículo 6, eu estou correndo aqui, tá? Estou correndo aqui. Versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Fala, caramba, pastor, você vai pegar agora no meu pé. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de quê, gente? De oração e súplicas com ações de graças, amém? Então não se aflijam nem se preocupem, em vez de se preocupar, ore. Fala assim para a pessoa do seu lado, em vez de se preocupar, ore. A ansiedade, ela é uma das maiores doenças do século. E a ansiedade hoje, ela afeta, e talvez, tá? Pode ser que eu esteja falando um número, né? Talvez, essa igreja talvez não, mas talvez 2% da igreja tem algum tipo de ansiedade. 2%, tá, gente? Não se manifestem, por favor, tá? Mas ela afeta pessoas de todas as idades, classes sociais e crenças. Amém? Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele vai descrever a ansiedade como pensamentos e sentimentos errados sobre circunstâncias, pessoas e coisas, enquanto um outro teólogo, ele está apontando sua origem na falta de confiança plena no Senhor. Então as principais causas incluem olhar para os problemas em vez de olhar para Deus, relacionamentos quebrados e uma preocupação excessiva com os bens materiais. Pastor, você está falando isso, mas eu não concordo. Mostra na Bíblia. Tiago vai falar sobre isso. Ele diz, onde está o maior problema entre vocês? Onde está a maior crise dentro de vocês? É que vocês vivem pedindo coisas que não é para pedir. Vocês matam para querer as coisas. Vocês se matam, eu já preguei isso aqui. Vocês se matam porque vocês querem comprar isso. Vocês se matam porque você quer comprar. Aí você entra em dívida, entra em desespero. É assim ou não, gente? Estou falando mentira? Tem alguém que não é humano aqui? Todos nós somos assim, gente. Então nós entramos nesses problemas e a ansiedade toma conta do nosso coração. Mas para a alegria plena vir sobre nós, nós precisamos entender e colocar todas essas demandas diante do Senhor, amém? Quantos querem viver a alegria plena do Senhor? Diga amém. Amém. Eu nem preciso dizer que o resultado da ansiedade é devastador, mas existe alguém que pode nos tirar de lá, amém? Existe alguém que pode nos levar para uma outra plataforma. Quem pode nos levar? Quem? Aonde, Nonato? Não. Quem? Deus. E quem mais pode nos tirar? Quem mais pode nos ajudar? Quem, gente? Morrou. Quase que eu caio, né? Quem mais pode nos tirar da ansiedade? Quem mais pode nos ajudar? Quem mais? Olha para quem está do seu lado. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Essa pessoa pode te ajudar a sair da ansiedade. Essa pessoa pode te ajudar a sair. Sabe por quê? Nós somos uma família. Amém? A sua dor é a minha dor. A sua tristeza é a minha tristeza, mas a tua alegria é a minha alegria também. Amém?
Nós hoje estamos aqui, estamos suando, mas amanhã estamos comendo a picanha. Amanhã estamos comendo a picanha. Mas a gente está vivendo um dia de cada vez. Se o teu problema, se você não consegue sair dele, peça ajuda. Existem irmãos, existem irmãs que podem te conduzir a encontrar a alegria que você precisa. Tenho certeza que talvez tenha 2 ou 3 aqui que já viveu o que você viveu e que pode trazer para você a calma que o teu coração precisa. Ah, pastor, mas você não sabe da minha dor. Ainda que não tenha ninguém, Deus sabe a tua dor, porque Ele Ele levou o seu filho ao cativeiro. Ele mata o seu filho para que nós pudéssemos ter vida. E se tem alguém que entende a sua dor, se chama Deus. E Ele levanta a igreja para contribuir na tua ajuda. Se você faz parte dessa igreja que vai ajudar o irmão ao seu lado, aplauda Jesus Cristo, dá um glória a Deus. E vamos lá, gente! Oh, meu Deus! Então a gente vê aqui que a oração também é um remédio divino para a cura de uma vida ansiosa. Amém? Então Paulo está ordenando, não andeis ansiosos. Mas também ele oferece a solução. Orem o tempo todo. Eu não vou fazer essa pergunta até porque eu não quero expor. Mas quantos fazem isso? E talvez o problema não é a quantidade de coisas, mas é a falta de comunicação com Deus. Uma igreja alegre é uma igreja que se comunica com Deus. Amém, amados? Versículo 7 ele vai dizer assim. Eu não vou ler até o capítulo final, tá, gente? Eu vou me ater apenas àquilo que eu coloquei hoje. Olha só, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Em quem? Ele está falando aqui, a vossa paz e a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, vai guardar o seu coração. Então ele está dizendo 2 coisas aqui, a paz de Deus vai guardar o seu coração. E o que mais? Ele está dizendo que o seu pensamento vai ser tratado por quem? Por Cristo. Então, se Deus ele trabalha de maneira conjunta para fazer você plenamente feliz, amém? Nós, a igreja, podemos também ser um suporte uns aos outros nessa casa, para manter-nos alegres, felizes e confiantes. Amém? Há uma versão que diz assim, permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso, olha essa parte é maravilhosa, diz assim, é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém? É maravilhoso quando Deus arranca de mim a preocupação. Então a paz de Deus é apresentada por Paulo como a substituição divina para a ansiedade, conquistada por meio da oração. E óbvio, eu não estou dizendo aqui que não devemos recorrer a profissionais. Existem profissionais, existem pessoas que estão gabaritadas para te ajudar, mas há muito dentro de nós, há muita coisa dentro de nós que precisa e que é resolvida por meio da comunicação com Deus e comunicação com as pessoas que estão ao nosso lado. Sim ou não, gente? Então a paz divina não é humana. Fala assim, a paz divina não é humana. Fala assim, é uma paz que vai além do entendimento humano. Ela é uma sentinela celestial ao meu redor. Amém? Eu não estou falando isso centralizando no homem, mas Deus tem um interesse em ver você alegre. Amém? Deus tem interesse. Uma vez nós quando éramos da Sara Nossa Terra, nós íamos numa celebração anual, e lá tinha um homem que eu respeitava muito, que Deus o levou, que é o Myles Monroe. Alguém já ouviu falar em Myles Monroe? Né? Ele falava que ele veio de um lugar onde existe um rei, e ele dizia que a maior glória do rei, do país onde ele era ver os seus súditos vivendo bem. Ele falou, é por isso, né, que há uma alegria no meu coração em identificar Deus como rei,
porque eu sei que Deus quer ver com que os seus súditos, Deus quer ver com que o seu povo, que somos nós, tenhamos uma vida abençoada, abundante, plena. Amém? Sim ou não, gente? Quantos querem viver uma vida plena? Diz amém. Amém. E você tem um Deus, um rei, que quer cuidar de você e quer te ajudar. Amém, amados? E eu quero concluir dizendo, lá no versículo 8, Paulo fala assim, ó, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então Paulo está revelando aqui a importância de proteger e direcionar os meus pensamentos, pois os meus pensamentos vão moldar os meus comportamentos e os meus sentimentos. Então a mente, como todos aqui já devem saber, é o campo de batalha, onde se vence ou se perde as maiores lutas. O que nós estamos fazendo aqui? O que Deus colocou no coração dos nossos pastores? Deus viu o quanto que o nosso coração e eu falo mesmo, nosso coração triste, nosso coração, sabe, caramba, Deus, parece que não vai romper, nossa, é briga, é de família, é briga institucional, é a gente que não tem a nossa casa, poxa Senhor, tanta coisa acontecendo à nossa volta, e aí Deus pega a nossa liderança e fala, não, mude a mentalidade daquelas pessoas, transforme a mentalidade daquelas pessoas por meio de ações. Deus, Ele poderia vir aqui, gente, Ele vir em pessoa, em glória, ressurreto, e falar assim, gente, abre um sorriso agora, eu sou Deus, pode rir, porque eu sou Deus. Ele poderia fazer isso, mas Ele não fez. Ele dá o start, o feeling no nosso coração, para que a gente consiga descobrir o que está acontecendo e mudar a atmosfera do lugar de acordo com o nosso posicionamento. Lembra do que eu falei? A mente é o campo de batalha, é o lugar onde se vence ou se perde. Desde o início dessa semana, pastor Odete colocou aqui, do início do ano, nós já começamos uma mudança de mentalidade, mas o pastor teve uma reunião na quinta-feira, meu irmão, botou fogo na lenha, falou, não vamos deixar a peteca cair, nós vamos para cima, nós vamos avançar, vamos lá, vamos acreditar. Hoje, vocês viram, gente, a atmosfera está diferente ou não está? Está ou não está, gente? Isso foi o quê? Foi Deus, foi o Espírito Santo, Ele nos direcionou, mas isso depende daquilo que está aqui. Então agora, meu irmão, caramba, eu quero que chegue quinta. Chegar quinta, já chegar vibrante. Vai chegar domingo, nós vamos chegar vibrante. Nós vamos, meu irmão, nosso canto vai alcançá-lo. Não pode tremer. Tipo assim, o poste na rua vai tremer. Porque se treme aqui, a gente sai correndo, né? Eu saio correndo, meu Deus, tá caindo. Então, é a nossa mentalidade. Existe um termo que fala em inglês, né? Mindset. Vocês têm que mudar o seu mindset. Mas ninguém muda mesmo. Lá em Romanos capítulo 2 diz que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Pensa comigo agora. Nós estamos num estádio de futebol. E aqui é o campo. E ali do lado está cheio de gente ouvindo a mensagem. Quantos creem nisso? É só você acreditar que isso vai acontecer. Amém? Amém. Eu creio. Eu sei que para Deus não é limite. Não há limite. Eu sei que a gente pode alcançar esses lugares. Mas isso tudo depende da nossa boa vontade. E é agora, mais do que nunca. Eu não estou falando isso porque é meu pastor, porque eu estou a falar isso porque ele deu a oportunidade para ele pregar, por isso que ele está falando isso. Não estou dizendo isso não. Então não. Eu estou dizendo para você que se a gente fazer com que os braços deles continuem de pé, a prosperidade deles, o crescimento deles vai nos alcançar. E é uma decisão que você tem que tomar. Você quer ser abençoado, sim ou não? Então vamos continuar com os braços levantados e avançar, gente. Porque essa terra vai chegar, e quando ela chegar, a gente vai fazer uma festa, meu irmão. Olha, eu já estou me preparando. Ih, já tem até as figuras minhas dançando. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui para a gente, tudo que é verdadeiro. A verdade, ela vai se opor àquilo que é falso.
Muitos pensamentos ansiosos são baseados em fantasias ou questões fora de controle. Pensar no que é de verdade vai implicar focar em uma realidade que vai trazer a retidão e a confiança e vai evitar com que haja quebras dentro dessa casa. Meu irmão, vamos para cima. Tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? Deus nos deu a direção, é verdade, vamos embora. Deus nos deu uma palavra, vamos embora. É para avançar? Vamos avançar. É para ir? Vamos. É para parar por um momento? É para parar um momento. Mas Deus está ditando as formas como nós estamos marchando. E vai chegar um momento em que nós vamos celebrar. Amém? E Ele fala, tudo que é respeitado, a palavra senos, sugere uma vida consciente da santidade de Deus em todas as coisas. Ou seja, eu quero viver santo. O que é viver santo? É alguém que está se abdicando das coisas, das decisões do mundo e agora quer viver exclusivamente para a vontade de Deus. Não quer dizer que você não vai errar, mas eu estou dizendo que você agora decidiu viver uma vida com Ele. Amém? Tudo que é justo está falando sobre retidão em relação a Deus, em relação aos homens. Eu sou alguém de verdade. Eu sei que o meu pastor vai falhar comigo. Eu sei. Mas eu amo, eu respeito, porque eu sei também que eu falho. Eu sei que eu erro. Então a gente está olhando isso com um olhar de maturidade para aquilo que Deus vai transformar na nossa casa. Amém, gente? Amém? Tudo que é puro, a palavra Hagnus, ela vai referência à pureza moral e espiritual. Amém? Nós somos uma igreja, seremos uma igreja pura, refinada pelo Senhor. Tudo que é amável, a palavra prósfiles, ela vai descrever aquilo que é agradável e vai ser uma igreja que vai inspirar o amor de Deus. Amém, amados? Então tudo que for de boa fama, eufemos, que significa falar favoravelmente. Então nós devemos encher a nossa mente com pensamentos e palavras que sejam dignos de ser ouvidos por Deus, em vez de palavra torpe ou impura. Eu e minha esposa, quando nós viemos para cá, falando rapidinho, porque eu tenho que ganhar tempo, né? Eu e minha esposa, quando viemos para cá, toda igreja tem a sua dificuldade, toda igreja tem um problema aí. Muita gente falava das dificuldades que a igreja estava vivendo, das coisas que aconteciam na igreja, coisas que as pessoas não concordavam, coisas que as pessoas viam, de acordo com a cosmovisão das pessoas, é claro, não tirando as suas razões, mas cada um tinha um problema e a gente ficava ouvindo aqueles problemas e falava, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso tudo? Né? São muitos problemas e, cara, mas como é que faz isso? A gente também vai entrar nessa linha, a gente vai seguir uma linha onde a gente vai dar continuidade a isso, ou a gente vai mudar a nossa filosofia, a nossa maneira de enxergar. E venha ouvindo uma vez a música do Planter Raiz, falando sobre... Como é que é o nome da música agora que eu esqueço? Fala, porque eu tenho tempo. Que ele fala de um cara, mas ele está falando de Jesus na música, aí ele falou, nós somos um cara de notícias boas, a gente falou, nós vamos ser um casal de notícias boas nessa igreja, amém? O que nós queremos? Nós viemos ser o que aqui? Um casal de notícia boa, essa é a missão que Deus nos deu para vir para cá, amém, amados? Dá notícia boa para vocês. Qual é a notícia boa? Que nós vamos atravessar, esse deserto vai chegar ao fim, amém? Glória a Deus. E para encerrar, versículo 9, tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à igreja de Filipos. Então, ele diz aqui numa outra versão, ponham em prática o que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês ouviram, viram e entenderam, façam assim, e Deus que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então Paulo está conectando diretamente o pensamento correto, a prática coerente, demonstrando que a autenticidade da vida de um corpo, de uma igreja, está na união entre as atitudes interiores e os atos exteriores. Amém? Então ele vai destacar que o cristianismo, ou seja, aquilo que nós vivemos é dinâmico, porque ele integra esses dois aspectos, baseando-se em qualidades éticas, tradições apostólicas e no exemplo da vida de nosso líder, no exemplo da vida daqueles a quem nós estamos acompanhando. Então Paulo, ele está mencionando aqui quatro ações fundamentais para uma vida cristã verdadeira: aprender, receber, ouvir e ver. Aprender a verdade é importante, mas é essencial recebê-la e assimilá-la, permitindo com que essa palavra transforme o coração. Não apenas encha minha mente de informações, mas além disso,
Paulo não apenas ensinou a palavra, mas ele viveu de forma que seus ouvintes pudessem ver o evangelho em sua prática diária. A relação entre a palavra e a vida de quem prega é importantíssimo. A verdade ensinada deve ser evidenciada no comportamento. Essa é uma responsabilidade dos pastores? Não somente. Essa é uma responsabilidade da Igreja Bola de Neve. Como isso? Nosso comportamento vai evidenciar que nós vivemos a palavra. Amados, vai ser bom demais nos ver atravessando o deserto, sendo autênticos, merecedores daquilo que nós passamos. Amém? Amém. Vai ser aqui, vai ser em Campo Grande, vai ser em qualquer lugar. Amém, amados? Amém. O que Deus vai fazer e o que Ele está prestes a fazer, depende dEle? Depende, mas também precisa da minha consciência. E eu quero terminar fazendo a vocês algumas perguntas para que vocês possam refletir. Amém? Se você quiser, anote. Galera da comunicação, anota essas perguntas aqui, coloca lá. Você vai fazer o seguinte, não anota não. Daqui a pouco vai estar no Instagram, no story do Instagram. A galera aqui é prática, rápida. Daqui a pouco vai estar lá. Essas perguntas que é o seguinte: se hoje fosse seu último dia, sua vida refletiria a alegria e a paz de Deus? Ou você ainda está presa ou preso à ansiedade dos pensamentos errados? Se hoje fosse o seu último dia, a sua vida refletiria a alegria e a paz de Deus? Ou você ainda estaria presa ou preso à ansiedade e pensamentos errados todos os dias? A segunda é: o que tem ocupado mais espaço na sua mente e em suas decisões diárias? Os valores do reino de Deus ou as pressões desse mundo? O que é? Vamos lá. O que tem ocupado mais espaço na sua mente, em suas ações? Os valores do reino de Deus ou as pressões desse mundo? E aí eu quero fazer uma outra e última pergunta. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E a pergunta é: você está disposta ou disposto a abrir mão das ansiedades, das intrigas, da falta de perdão, daquilo que tem controlado o teu pensamento e entregar a sua mente e coração completo a Deus, para que você possa então viver a alegria que Ele tem para você? Se você está disposta e se você está disposto, eu quero convidar você, aí é para quem tem coragem. Existe uma música que diz: quem tem coragem não finge. Mas se você tem coragem para isso e dizer: Deus, eu estou disposto a abrir mão da ansiedade, eu estou disposto a abrir mão do controle do meu pensamento, porque eu quero viver uma vida alegre. Eu sei que isso não quer dizer que eu não vou enfrentar desafios, problemas e perdas, mas eu quero entregar. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho da mão do Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você aqui quer tomar essa decisão, está disposto a abrir mão disso, fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Isso vai demonstrar o que você quer. Você está dizendo: Deus, eu quero tomar essa decisão, eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ter essa condição de vida, sabendo que os meus problemas não definem aquilo que o Senhor tem feito para mim. Oh, riande candere balabasuri canterebas. Riande cantere balabasuri anderebas. Cantere balabasuri anderebas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Pai, vasculhe o coração de muitos que estão de pé, ou de todos esses que estão de pé, a confiarem plenamente em Ti, Senhor. Ó Deus, existem vários problemas aqui que são suficientemente bons para dizer: eu não quero ser alegre, mas eles estão de pé. E para que sejamos uma igreja forte e vibrante, não é uma vida falsa, mas é uma vida de quem confia, é uma vida de quem sabe: eu estou enfrentando problema, eu estou com dívida até o pescoço, eu estou com o meu casamento em crise, eu estou com crise com os meus filhos, eu estou em crise com os meus pais, eu tive perdas,
Eu tive danos, mas a decisão que você vai tomar aqui hoje é uma decisão que vai mudar. Hoje, como o pastor falou, ele falou na reunião de ontem, hoje é o dia D. É o dia D. É o teu dia de tomar a decisão mais importante da sua vida. É o dia em que a sua história tomará um novo rumo, uma nova trajetória. Amanhã você estará mais confiante, não é porque você é falsa, ou porque você é falso, é porque você está aprendendo a confiar naquele que te chamou. Isso não tem a ver com falsidade, tem a ver com fé. Eu creio. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza de algo que não existe, se torna real. E se essa alegria não existe, tenha fé, porque ela vai se transformar em algo real em você. Decida hoje, eu escolho viver uma vida alegre. Eu escolho viver uma vida sem culpa. Eu escolho perdoar. Eu não quero carregar um fardo. Deus não levou em consideração os nossos pecados. Deus não levou em consideração a nossa falha. Ele virou carne, habitou entre nós. E Ele morreu. Porque você não merecia. Eu não merecia, mas Ele morreu. Não é questão de merecimento, é amor. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou. O amor de Deus está aqui. 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 O amor de Deus está nesse lugar. Aleluia. Você que ficou de pé, diga assim comigo: Senhor, eu quero viver a Tua alegria e a paz em cada área da minha vida. Me ajude a guardar os meus pensamentos, as minhas ações, de maneira que vão Te honrar. Tira de mim toda ansiedade, medo, depressão, estresse e incredulidade, e substitua por confiança em Teu cuidado. Dá-me, Senhor, coragem para praticar o que eu aprendi e sabedoria para seguir os exemplos que refletem Cristo. Que a minha vida seja um testemunho de Tua bondade, para que o mundo veja em nós, a Tua igreja, a evidência da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória, glória, glória a Deus. Pai querido, eu quero honrar o Teu nome nessa noite. Eu quero honrar o Teu nome, ó Deus, porque não sou eu, não são aqueles que estão aqui na plataforma, mas é o Senhor que está fazendo a obra. O Senhor colocou uma direção no coração da nossa liderança, um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de confiança, um tempo onde a nossa fé não será abalada. E eu peço a Deus que essa direção dada à nossa liderança venha também em direção ao nosso coração, ao nosso casamento, à estrutura da nossa família, à estrutura das nossas empresas, à estrutura do meu trabalho, do meu curso, das minhas aulas, dos meus sonhos, dos meus projetos. Ó Deus, eu peço a Ti nessa noite que não sejamos mais os mesmos e que confiantemente, seguros da Tua palavra, Deus, possamos prosseguir para o alvo onde Cristo, Tu és o cabeça. Tu és, ó Deus, aquele que nos aponta a direção. E eu oro para que o Senhor sonde o coração dos meus amigos, aqueles a quem eu amo nessa casa, que são todos, essa igreja, os meus líderes, os meus irmãos na fé, aos discípulos,
a todos esses a quem o Senhor tem dado, Senhor, ajude-os a enxergar um futuro promissor. Ajude-os a enxergar um futuro de esperança. Como a Tua palavra diz, ó Deus, aqui que nós lemos: tudo que for honesto, verdadeiro, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, que nisso possa estar a centralidade do nosso pensamento. E não mais inseguros à deriva, mas como aqueles que confiam seguramente naquele que nos chamou. Ó Deus, abençoa essa igreja. Ó Deus, Tu tem nos dado, Senhor, em meio ao deserto, o Senhor tem nos dado ferramentas. O Senhor tem nos dado, Senhor, um caminho de maturidade. Ó Senhor, eu louvo a Ti porque Tu tens nos colocado, Pai. E muitas vezes entendemos ou acreditamos que estamos andando em círculos, mas o Senhor está nos apontando para a direção certa. Muitas vezes o nosso coração incrédulo, e aí, Senhor, eu me coloco nisso, e que muitas vezes a racionalidade tem nos levado a não confiar em Ti plenamente, e inseguro nosso coração começa a debilitar. Mas ó Deus, eu louvo o Teu nome porque eu vejo o lugar onde o Senhor quer nos levar, não por causa da estrutura, mas porque há muitas pessoas perdidas onde essa casa foi destinada a fazer. Aqueles que não são convencionais, aqueles que estão com uma arma na cabeça, aqueles que nesse momento estão se drogando, se prostituindo, esses o Senhor quer nos colocar em Seu caminho, para que possamos ajudá-los e fazê-los encontrar a alegria de verdade. Ó Deus, prepara esse lugar, Deus, e nos faça entrar maduros, confiantes, e que aquilo que passou de fato passe, e que não olhemos mais para trás, a menos para aprender e corrigir aquilo que ficou. E eu profetizo isso, ó Deus, eu declaro essa palavra na vida dessa igreja, porque eu amo essa casa, eu amo, Senhor, as pessoas aqui, eu amo os meus amigos. Ah, Senhor, o que seria sem eles? O que seria de mim sem eles? Então eu Te louvo por essa igreja. Guarda o coração dos meus irmãos, guarda o coração dos meus pastores, proteja-os, ó Deus. Não deixe com que o desânimo ou qualquer tipo de influência venha tomá-los. Não permita, Senhor, com que enfermidades ou algo, Senhor, venha afligi-los, mas que o nosso coração esteja com eles, crendo que o Senhor há de nos levar a atravessar o deserto, a atravessar o Jordão, a derrubar muralhas, chorar o que tiver de chorar, mas também de se alegrar e de pular e de comemorar como nunca se ouve nesse lugar. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo. Meus irmãos, peço perdão por ter passado um pouco do horário, mas eu amo vocês, amo os meus líderes. Cadê eles? Aos pastores dessa casa, e sinto-me sempre feliz por estar num ambiente como esse. Valorize o estarmos juntos. Lembre-se, 380 milhões de pessoas não tem um lugar como esse para celebrar, e nós temos. Amém?